como lidar com pessoas mentirosas dentro da sua rotina sem ter prejuízos emocionais. Eu sou o Felipe Rocha e no vídeo de hoje eu vou te ensinar exatamente como aprender a identificar pessoas que têm um certo padrão de mentira. Na verdade é quando alguém possivelmente está mentindo para você, e também a como lidar com esse tipo de pessoa para fazer com que o comportamento mentiroso ele não te afete emocionalmente, que ele não, digamos que, cause algum prejuízo, principalmente para a sua saúde emocional. E a primeira coisa que eu preciso destacar aqui, a primeira coisa que eu preciso diferenciar é que existe uma grande diferença entre o comportamento mentiroso compulsivo, ou seja, aquela pessoa que mente por compulsão, inclusive a mitomania, né? Ou seja, os mitomaníacos, aquelas pessoas que têm compulsão por mentira, em sua grande maioria, eles também sofrem de algum transtorno de personalidade e por isso a compulsão por mentir, né? Então, uma pessoa que sofre, né, com a mitomania, ela precisa inclusive de um acompanhamento médico, ela precisa, né, de um acompanhamento psicológico, de uma terapia, enfim, ela precisa de um acompanhamento muito mais especializado, né? E existe aquela pessoa que no dia a dia dela ela vai lá e solta uma mentira, né? Por qualquer situação que seja. Existem também o que a gente pode chamar aí de mentiras piedosas, que é, por exemplo, quando você está lá com o seu amigo e ele faz uma comida para você, a comida tá muito ruim, mas tu vai lá e diz, não, velho, tipo, a comida tá boa, mas aí levando no espírito da brodagem, levando aí para não acabar não, mas não, para não diminuir a autoestima da pessoa. Quando a sua amiga pergunta para você, poxa, ficou bonita essa roupa, e você não achou aquela roupa tão bonita, mas por valorização, a autoestima daquela pessoa, você diz, não, tá bonita, vamos embora, vamos sair e tal. Isso aí são mentiras piedosas e a gente também não vai considerar esse tipo de mentira, né? O mentiroso compulsivo é aquela pessoa que o tempo inteiro ela precisa contar mentiras, ela precisa viver num mundo de mentiras por uma série de questões, muitas delas envolvendo aí algum tipo de transtorno de personalidade, né? E existe também as pessoas comuns, digamos assim, né, que vira e mexe conta algum tipo de mentira. Isso acontece muito entre casal, isso acontece muito entre relações profissionais, isso acontece muito entre amizades, isso acontece muito entre familiares, ou seja, acontece em todos os âmbitos da nossa sociedade. Isso nunca acontece na política. Fica aí a reflexão. Brincadeiras à parte, como a gente faz para identificar um comportamento mentiroso? Uma pessoa que, obviamente, ela não tem tanto o hábito de mentir para você, diga-se de passagem, porque se a pessoa tem muito o costume de mentir para você, principalmente se é uma narrativa, uma história que já está construída na mente dela, ela vai ter uma maior facilidade de te enganar. Por quê? Porque se ela tem, digamos aí, que mais costume de estar mentindo para você, ela se sente, abre aspas, muito mais confortável por continuar esse comportamento mentiroso, por continuar aí te enganando. Então, presta bem atenção, porque você pode ser que esteja sendo enganado aí por alguém durante muito tempo. Entretanto, quando a pessoa não tem tanto o hábito de mentir, existem alguns comportamentos inconscientes que essa pessoa ela vai demonstrar para você. Se suponhamos que você não sabe que essa pessoa está mentindo, perceba, os comportamentos que eu vou falar aqui agora são comportamentos inconscientes. Por quê? Porque o nosso cérebro, né, quando está processando a informação, e aqui na minha construção de fala, na minha construção de pensamento, eu sei que eu vou contar uma mentira, o meu corpo ele começa a ter reações para, tipo, alertar, dizendo, opa, essa informação eu não acredito. Mesmo assim, eu vou contar ela por saber, mesmo sabendo que ela é uma inverdade. O teu consciente e o teu subconsciente meio que entram numa guerra aí, construindo a mentira para poder, no processo de raciocínio, no teu processo de pensamento, para poder falar, e o teu subconsciente vai querer dizer, oxi, o que é isso, velho? Tipo, tá meio errado. E aí eu vou demonstrar aqui alguns sinais de uma pessoa que pode estar mentindo para você. Uma coisa que acontece muito é comprimir o corpo. Como assim comprimir? Uma pessoa quando ela está numa construção da mentira, é muito natural que o corpo dela se comprima, que ela se diminua. Por quê? Pela resposta inconsciente
O teu inconsciente faz com que o teu corpo queira se defender por estar contando uma mentira. Então, é muito natural. Uma outra coisa é a famosa pose de Pinóquio, né? A pose de Pinóquio é muito mais quando acontece quando alguém descobre que a outra pessoa está mentindo e é aquela reação de tipo de abrir os braços e tipo, sabe, a pose lá do Pinóquio, que o Pinóquio faz lá quando tá na mentira, tipo, a reação de abrir os braços meio que, opa, o que é isso? Normalmente, um comportamento mentiroso, ele inconsciente tem essa tendência. Uma outra coisa é o fato de inconscientemente levar a mão à boca. Isso é inconsciente. Por quê? Porque mais uma vez o teu subconsciente, tua inconsciência diz, opa, isso aqui é mentira. E isso pode acontecer. Uma outra coisa, franzir muito a testa. E perceba, por que eu estou falando tudo isso? Porque não depende só de uma coisa. Por exemplo, os tímidos, eles têm a tendência natural em uma conversa a comprimir o corpo, né? Pessoas que não estão entendendo com clareza, elas têm a tendência a franzir a testa. Mas se a pessoa está falando, franzir a testa, tipo, não seria muito comum. Se ela tem confiança naquela informação que ela está passando, ela não vai precisar franzir a testa. Por exemplo, eu acredito que você já percebeu que eu não estou falando assim o tempo inteiro, né? Porque se eu tivesse falando assim o tempo inteiro, franzindo a testa, ou eu estaria muito estressado, irritado, ou provavelmente eu tenho insegurança naquilo que eu estou passando para vocês. Então, né, perceba que franzir a testa é um outro comportamento. Mas um comportamento que é muito natural é ficar tocando muito o próprio corpo. A pessoa ela fica tocando muito o próprio corpo e com alguns movimentos rígidos e repetitivos, né? Tipo, tá lá contando pra você e, tipo, tá tocando em alguma parte do corpo. Eu tô tocando aqui no ombro porque é o que dá pra aparecer aqui no vídeo. Um outro comportamento também, que é muito natural, principalmente se a pessoa não tem o hábito de tá mentindo pra você, é ela ficar nervosa, né? Ela vai ter um certo nervosismo, né? E perceba, mais uma vez eu volto a dizer, isso tudo é uma construção, por isso que eu já indico que o ideal é que você esteja aí anotando todas essas informações para que você possa estudar e a partir disso fazer essa avaliação junto às pessoas com quem você conversa, tá? E uma outra coisa também que é muito comum, óbvio, né? Se bate o nervosismo, também bate a inquietação, mas cuidado para não... Por exemplo, tem gente que tem a síndrome da perninha nervosa, né? Eu estou balançando aqui a perna mesmo sabendo que vocês não estão vendo. Mas a síndrome da perninha nervosa, tipo, é muito natural, eu mesmo tenho essa porra. Entretanto, a síndrome da perna nervosa é uma coisa bem comum. Porém, se a pessoa fica muito inquieta do nada, e principalmente se você conhece que essa pessoa é bem quieta, é muito provável que ou ela está omitindo, no mínimo omitindo, ou pelo menos ela está mentindo em alguma coisa aí para você. Depois que ela conta, né, principalmente se é óbvio, se ela não tem o hábito de estar mentindo para você, ela fica nervosa. Vamos supor que você acaba desconfiando que aquela informação que ela está te passando ali é uma mentira, né? Aí depois disso, o que é que você faz? Pô, você está percebendo que ela está ficando nervosa. Beleza, percebeu que ela ficou nervosa. E aí vamos supor que tu começa a enfrentar essa informação que está sendo passada para ti. Essa informação que está sendo passada para você. Se você começa a bater de frente, além do nervosismo, é muito natural que a pessoa ela acabe entrando em contradição. Por quê? Porque, mais uma vez, o cérebro ele vai estar querendo jogar a informação verdadeira inconscientemente, mas o consciente vai querer construir a narrativa mentirosa. Então, pode ser que essa pessoa acabe se perdendo na sua própria fala. Um outro comportamento que também vai ser muito natural, vai ser a pessoa querer sair, né? Querer sair desse momento, querer sair dessa conversa, isso se você já começar a desconfiar que ela está mentindo para você. E se ela perceber que ela não consegue sair, ela vai provavelmente tentar fazer com que você desvie a sua atenção, gerando ou a culpa para você mesmo, né? Tipo, é a transferência de culpa, essa pessoa ela vai tentar te colocar como culpada na situação. Caso ela não consiga, ela vai tentar transferir essa responsabilidade de culpa para outra pessoa e principalmente ela vai se colocar no papel de vítima. Isso também é manipulação, tá bom? Isso é manipulação, quando a pessoa mente para você, tenta fazer você se sentir culpado, se sentir culpada, ou tenta gerar culpa para uma outra pessoa, para um outro fato, né? Isso acontece muito às vezes em algumas famílias, né? Tem aquela tia complicada,
né, que normalmente está tentando fazer intriga com todo mundo, e o que é que ela faz? Tipo, ela sai jogando um contra o outro para depois estar a guerra lá e a Xandaraia pegando no fogo. Então, esses são alguns comportamentos que as pessoas mentirosas ou pessoas que estão em uma certa narrativa de inverdades, né, uma narrativa falsa, elas têm, são comportamentos que são muito comuns delas terem. E beleza, uma pergunta que eu recebi no Instagram, né, quando eu abri a enquete sobre mentiras, foi como lidar emocionalmente, né, com pessoas mentirosas. Aí existe um grande abismo para responder essa pergunta, porque tudo tem um gigantesco depende. Né? Depende do tipo de relacionamento que você tem com essa pessoa. Se você consegue, tipo, se desvincular dessa pessoa, sim ou não, né? Porque, velho, se às vezes alguém vai mentir para você por medo de sua reação, e talvez essa mentira não, tipo, a pessoa mentiu para você por conta de medo, porque eu tava com medo que isso acontecesse, com medo disso, com medo daquilo. Velho, aí se você consegue ter clareza ali na comunicação, isso consegue ser contornado, né? Ou a pessoa ela mentiu porque de fato a personalidade dela, né, é uma personalidade de uma pessoa que gosta de mentir, não necessariamente um mitomaníaco, mas que ela está ali querendo te manipular através de uma mentira. Aí você precisa avaliar se é um tipo de relacionamento que você quer continuar tendo na sua vida ou não. Entretanto, aí a gente entra agora no como emocionalmente não permitir ser tão ferido por um negócio como esse, uma situação como essa. E para isso, eu já te dou a resposta muito fácil. Desenvolve a tua inteligência emocional. Porque quando você desenvolve a sua capacidade de gerenciar suas emoções frente aos fatos que vão acontecendo, velho, você se torna não apenas resiliente, porque resiliente é quando eu pego um elástico, tipo, resiliência é isso, o elástico ele aguenta e depois ele volta. Ele aguenta e torou. Tipo, por quê? Ele aqui não aguentou mais, tá ligado? Então, o resiliente ele aguenta até certo ponto. Isso é ser resiliente, é aguentar, tipo, você tem a capacidade de aguentar determinada coisa e depois voltar. É diferente, né, da teoria do antifrágil. O antifrágil é, tipo, quanto mais você bate, mais você cresce, né? Quanto mais apanha, na verdade. Quanto mais você apanha, mais você acaba crescendo aí na sua inteligência emocional. Então a melhor forma, obviamente, é desenvolvendo as suas capacidades emocionais. E, inclusive, eu já te recomendo, se você quer aprender a desenvolver suas capacidades emocionais, eu deixei aqui, um link aqui abaixo para você entrar num grupo do WhatsApp, no qual todos os dias eu dou dicas de como você consegue desenvolver sua inteligência emocional para que você possa lidar não somente com pessoas mentirosas, mas com as N situações que acontecem na sua vida para que você possa construir a sua jornada cada vez mais livre, né, de situações que obviamente vão aí atrapalhar o teu desenvolvimento pessoal, acabar com a tua autoestima, gerar mais ansiedade, talvez te colocar numa situação de depressão, enfim, fazer com que você, obviamente, possa desenvolver essas tuas capacidades de gerenciamento das emoções. Pessoas mentirosas, elas vão surgir e vão sumir nas nossas vidas constantemente, tá? Quase que sempre a gente vai estar lidando com alguém mentiroso. Entretanto, o segredo está em como você vai reagir a cada situação. Eu sempre digo que reagir não é o ideal. A melhor forma da gente lidar com qualquer tipo de pessoa na nossa vida, né? Tipo, pessoas complicadas vão e vêm o tempo todo, né? Mas a melhor forma da gente lidar com pessoas complicadas na nossa vida é, de fato, tendo a capacidade de gerenciar as nossas emoções e saber como agir frente a cada situação que essas pessoas nos interpõem ou que nós, obviamente, colocamos diante dessas pessoas. Eu recomendo, mais uma vez, que você entre nesse grupo aqui. Com um último recado aqui, no próximo vídeo que nós vamos subir nesse canal, a gente vai falar sobre as pistas visuais, e as pistas visuais são as nossas reações oculares para toda a informação que nós recebemos. E sim, é possível você descobrir quando alguém está dando uma resposta possivelmente mentirosa para você, se você olhar simplesmente para os olhos dessa pessoa. Então, o que é que você já faz? Deixa o teu like aqui, deixa o teu comentário. O que é que você achou desse vídeo? Se ficou alguma dúvida,
eu tenho certeza que se eu não tiver a resposta, eu vou em busca dessa resposta, vou trazer aqui para você também nos comentários, tá? Segue nas redes sociais, né? Tá aqui, ó. Aqui minhas redes sociais e também, enfim, onde você botar Felipe Rocha TV, eu vou aparecer para você. E deixa também, se inscreve aqui no nosso canal para que a gente continue crescendo, nos ajuda. É isso, tamo junto e é só o começo.